Olá, pessoal do nono ano, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. E hoje nós vamos começar a estudar os conteúdos do segundo bimestre. Eu falo isso porque o livro de vocês é dividido por bimestre. Então, hoje nós começamos a estudar o capítulo do segundo bimestre, que é o capítulo 5, intitulado Literatura é a Expressão de uma Época. Então, na aula anterior, nós fizemos a correção de todas as atividades e com isso encerramos o capítulo 4 e os conteúdos do primeiro bimestre. Então, hoje, com o capítulo 5, nós vamos dar início aos conteúdos do segundo bimestre. Então, nós vamos estudar por que a literatura ela é uma expressão de uma época. Vamos lá? Vocês sabem que o livro de vocês, em todo capítulo, ele traz como início do capítulo um texto de linguagem visual, para a gente sempre analisar e debater essa imagem. A gente analisa, inclusive tem a atividade de interpretação, né, denominada literatura da imagem, para a gente debater esse texto, essa linguagem visual, porque essa linguagem visual ela está relacionada ao nosso conteúdo de literatura, né? Então, ele é para introduzir o nosso conteúdo de uma maneira mais dinâmica. Então, eu peço para vocês que, ao assistir a aula, acompanhem também com um livro, para vocês não se perderem ao longo da aula. Então, eu estou aqui com a aula, dando aula para vocês, então vocês utilizem um livro para vocês acompanharem, né, marcar o que eu estou falando direitinho para vocês não se perderem durante o estudo. Então, lá na página 76 do livro de vocês, que tem o capítulo 5, inicia o capítulo 5, vocês vão ver que tem essa figura, essa imagem, que é do Andy Arlo, gente, não sei se é assim que pronuncia, Bomba Atômica, Explosão Vermelha, 1965. Então, o autor é esse, o título do quadro é esse, Bomba Atômica, Explosão Vermelha, que foi pintado em 1965. Aliás, pintado não, desculpa, gente, fotografado, né? Porque isso aqui é uma espécie de fotografia. Então, se vocês observarem essa imagem, o que vocês veem nessa imagem? Pelo próprio nome da obra, Bomba Atômica, a gente já imagina o que é. Aqui é a representação de várias explosões da bomba atômica. Essa imagem ela é bem conhecida, né, com a imagem que a gente tem da explosão da bomba atômica. E aqui a gente tem a repetição dessas imagens. Só que se vocês observarem, ela começa vermelho, né, com o preto aqui. E aí ao longo dos quadros, ó, vai ficando mais escuro, vai ficando mais escuro, mais escuro, mais escuro, até desaparecer por completo. Então aqui a gente tem a repetição de uma imagem, a gente tem aqui, né, a repetição da explosão de uma bomba atômica. Então, nós vamos fazer aqui a análise dessa obra a partir das perguntas que tem no livro. Na página 77 tem as perguntas que a gente sempre faz em sala de aula para a gente debater, a gente iniciar a debater essa leitura da imagem. Então, aqui nos slides, eu coloquei as respostas para a gente discutir e eu vou lendo aqui pelo livro e eu peço que vocês acompanhem. Então, vamos lá. Que elementos compõem a tela de Wendy, né? Então, a gente já falou que a tela é composta de uma série de 28 imagens. Se a gente voltar para contar, a gente percebe que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, nós temos 28 quadros, então aí a tela é composta de uma série de 28 imagens de explosão de uma bomba atômica. Ainda na primeira questão, na letra A, eles perguntam assim: essa obra se intitula Bomba Atômica, Explosão Vermelha. Que interpretação parece ser sugerida pelo autor ao escolher esse título para a sua obra? Então, o que é que ele quer retratar, gente? Então, a gente pode se imaginar, né, que o Wendy, ele pretendeu destacar o grau
destruição e mortalidade associada à explosão da bomba atômica. Ele colocou 28 repetições da bomba atômica. A gente vai vendo que começa com a explosão e vai desaparecendo. Então, ele está mostrando aí essa destruição, como uma bomba atômica ela pode realmente ser mortal. Como ela pode ser não, né, gente? Ela é mortal. Ela é mortal. Então, na letra B, pergunta assim: a observação da organização de imagem feita por Wall nos leva a constatar que no início da tela a cor vermelha predomina. Na parte final predomina a cor preta. Que relação pode haver entre esse uso da cor e o tema da obra? Então, qual é a relação que nós temos aí, gente? Então, ó, o vermelho seria uma espécie de alusão ao quê, gente? Ao banho de sangue, né, promovido por esse tipo de ação bélica. Então, esse banho de sangue seria as mortes. Quantas pessoas morreram por conta dessa ação, né, dessa bomba atômica? E a predominância do preto no último painel, que a gente vê que lá no final, é a aniquilação total promovida por uma explosão nuclear. Porque uma explosão nuclear, ela destrói tudo. Não fica nada, né? Só fica realmente a escuridão, porque seria a destruição. A escuridão representa o nada. Não fica nada, né? Ah, aqui tá errado, gente. Aqui tá A, aqui é B, tá? Aqui é B. Desculpem aí o erro. Digitação. A segunda questão pergunta: essa obra apresenta uma imagem de guerra. Que tipo de reação ela pretende provocar no observador? Então, gente, uma guerra representa o que na gente? É uma resposta pessoal, mas eu coloquei a sugestão, né? Ela pretende despertar choque e medo no observador. Quem é que não tem medo de uma guerra nuclear? A gente já viu o que aconteceu, né? Já jogaram uma bomba atômica numa cidade e a gente viu a destruição que causou. Como esse lugar ainda está, né? Como ela guarda ainda muita destruição dessa época. Então, uma bomba atômica, ela realmente desperta um choque na gente e um medo muito grande de que aquilo ali aconteça, né? Quantas pessoas morreram, quantas pessoas ficaram doentes. Então, destruiu-se toda uma cidade. Então, é uma arma muito perigosa e assim, fatal. A terceira questão pergunta: embora se trate de uma tela que explora a fotografia, ela não pode ser considerada um registro da realidade. Por quê? A obra de Arlo ela não apresenta registro de uma explosão real, né? E sim um modo como o olhar do artista interpreta a ameaça nuclear. Então, ela não representa uma explosão real, porque não teve 28 explosões, que nem ele colocou lá, mas é a maneira que ele interpreta. Essas 28 repetições seria para dizer o quanto é destrutivo, né, essa explosão, o quanto é enorme essa destruição. Ele representou 28 vezes para mostrar a grandiosidade, o tamanho da destruição que isso causa, o tanto que isso é uma ameaça grande à população, né, à vida do ser humano. Na quarta questão, fala assim: o uso da fotografia e os elementos presentes na obra de Wendy sugerem que, para o observador, o contexto em que essa tela foi criada. Por quê? Então, gente, nós podemos perceber que se trata de uma tela que reproduz uma explosão atômica. E essa obra ela não surgiu antes de 1940, porque o primeiro bombardeio atômico, né, sobre uma cidade só ocorreu lá em 1945. Então, além disso, o estilo da obra também sugere um contexto mais contemporâneo, se a gente for observar, associado à arte pop, que surgiu lá em 1950 na Inglaterra, mas explodiu em 1960 nos Estados Unidos. E até aqui, pela obra, nós temos que foi em 1965, né, a construção dessa obra. Ficou que ele fez essa obra em 1965, né? E ele faz parte desse grupo de pop art, que inclusive ele fez várias obras, tem até uma que ele faz com a Marilyn Monroe, né, repetindo o quadro dela várias vezes. Então é um estilo, essa obra é um estilo de época, tá? Muitos pintores naquela época no pop art eles pintavam dessa maneira, com essas repetições. Aí, ainda nessa mesma atividade, nós temos uma outra obra que é totalmente diferente da obra do Wendy. Essa obra do Berkeley Stanley, né, de Waterloo.
Gordons e Grays na frente da batalha. Então, é uma obra que foi feita em 1815 por um inglês. E aqui a gente percebe que total diferença em relação às duas obras. A gente percebe pela pintura, pela cena, né, pelo que retrata, o tema retratado, que essa obra ela é bem mais antiga do que a obra do Waterloo ou do Wendy, né? Do Wendy Orlow, gente, eu não sei pronunciar. Wendy, enfim, o Wendy. Então nós temos aqui essa obra realmente diferente. A gente percebe pela pintura, pela estética, que realmente ela é uma obra mais antiga. Ela realmente é um quadro, é uma pintura diferente da do Wall, que é uma fotografia. Então, na quinta questão, pergunta assim: essa obra retrata uma batalha específica travada por guerreiros escoceses em Waterloo. Faça uma breve descrição do quadro. Então, a gente percebe o quê? Pode-se observar dezenas de soldados escoceses e franceses que lutam entre si. Parece ser uma batalha travada entre soldados a cavalo, que a gente tem, né? As armas utilizadas são as espadas e algumas espingardas. É o que a gente consegue aqui ver nessa obra, né? A gente percebe aqui vários soldados, a gente tem vários soldados a cavalo, né? Lutando a cavalo, com espingardas, com espadas, muita gente morta caída aqui no chão, então representa realmente uma cena de guerra. A sexta questão fala assim: a comparação entre a obra de Wendy e Stanley revela duas visões muito diferentes de guerra. Então, quais são as diferenças? Então, a gente tem na obra de Berkeley, vemos soldados lutando ferozmente no chão ou montado a cavalo. A guerra aqui aparece, tá, gente? Aqui teve uma digitação. Aparece como registro de uma cena histórica, realmente, né? Uma cena histórica de guerra. Enquanto na obra de Wall, o ser humano saiu de cena, embora continue sendo a vítima da guerra. Então a gente tem aí maneiras diferentes. Observe, a gente tem uma guerra que é travada por próprios humanos, né? Eles lutam entre si, eles se matam ali. Diferente da obra de Wall, que a gente não tem um ser humano em cena ali, a gente tem a explosão de uma bomba, mas mesmo assim o ser humano é vítima daquela bomba. Então o ser humano ele não aparece ali, mas ele é a vítima daquela bomba. E também é uma nova maneira de guerra, né? Mudou. Em 1815 as pessoas lutavam entre si para conquistar terras, enfim, né? Para colonizar. E né, nos anos 1945, que foi nessa época que aconteceu a explosão da bomba, né, as pessoas não lutavam mais entre si, mas sim com armas nucleares, que têm um poder bem mais destrutivo ainda. Né? Então, observe que mudou, o contexto mudou, a sociedade mudou, e aí, portanto, também mudou as maneiras de guerra. E as pessoas ainda hoje também têm medo de uma guerra nuclear ainda. Letra B. O momento em que as obras foram produzidas influencia o tratamento que os artistas deram ao tema? Explique. Eu acabei de falar, né? Essa questão ela é praticamente o que eu acabei de falar. Sim, né? Há diferenças na linguagem utilizada. A obra de Berkeley busca dar um realismo à cena retratada, né? Por meio do detalhamento da imagem. Já a de Wall, por sua vez, usa recursos de uma linguagem bem moderna, que é a fotografia, né, gente? A fotografia é considerada um tipo de arte, só que uma arte ela é bem mais moderna e bem mais recente em relação às pinturas. Então, por que é que nós começamos a ver esse capítulo com essas duas obras? Justamente, pessoal, porque vocês observem que nós temos duas obras que falam sobre o mesmo tema, que é guerra. Só que em uma obra, a gente tem uma guerra que ela é mais, digamos assim, os métodos mais antigos, né? Que era o homem ainda brigando entre si, guerreando entre si. E aqui a gente tem na outra obra uma guerra mais moderna que não é mais seres humanos brigando entre si, mas a gente tem uma bomba atômica, né, que é criada pelo ser humano, que é para atingir outros seres humanos, mas os métodos utilizados não é uma espada, não é uma espingarda, né, é uma arma nuclear perigosíssima, né, que o poder de destruição é bem maior do que a de uma guerra convencional. Digamos assim, então, nós temos duas obras que foram pintadas por artistas diferentes, em épocas diferentes, mas que falam sobre o mesmo tema.
E observem que eles conseguem utilizar linguagens diferentes, maneiras diferentes. Então, nós temos aqui o estilo de época. Então, os artistas revelam em suas obras um olhar marcado pelo contexto em que viveram. As representações mostram uma concepção de mundo caracterizado por valores e julgamentos que se manifestam na abordagem dos temas escolhidos. Pessoal, cada época as pessoas têm uma visão de mundo diferente, de cultura diferente. Por exemplo, hoje, os nossos pensamentos, a nossa visão de mundo é igual à visão de mundo dos nossos pais? É igual à visão de mundo dos nossos avós? Não, né? Nossos avós, eles pensam diferente da gente. Inclusive, a gente fala, vocês são antiquados, a gente é moderno, né? A gente tem esses termos para falar isso. Mas é porque a visão de mundo é diferente. E a mesma coisa vai acontecer com os autores. Cada um vive em uma época. E naquela época tem um contexto social, tem uma visão de mundo, tem uma cultura que eles vão retratar isso aí nas obras. Se nós pegarmos, por exemplo, uma obra que foi escrita lá no século XVIII, século XIX, e compararmos com uma obra escrita agora no século XX, é totalmente diferente. Mesmo sendo o mesmo tema, mas a maneira de se expressar, a linguagem utilizada, a visão que está ali dentro é diferente. Porque a sociedade ela vai mudando, a cultura, a visão de mundo, né? E as pessoas vão acompanhando esse raciocínio. Então, os artistas eles vão escrever de acordo com a época deles, né? De acordo com a época e a visão de mundo que eles têm naquele momento. E as obras elas são muito importantes porque elas servem como documentos históricos para a gente entender a sociedade de uma época, entender como se pensava a sociedade daquela época, entender como era a visão de mundo deles e para cada vez mais a gente poder melhorar, né, enquanto cidadãos, enquanto ser humano em sociedade. Então, a constatação de traços comuns na produção de uma mesma época identifica um estilo de época. Vocês vão ver a partir de agora que a literatura ela é estudada a partir de estilos de época, ou então movimentos literários, escolas literárias, porque a gente percebe uma linguagem comum, características comuns em determinadas épocas, né? Aqueles artistas, eles escrevem com algumas características parecidas em determinadas épocas. E aí por isso que fica esse estudo em escolas literárias ou em estilos de época, ok? O que seria a historiografia literária? É o estudo e a descrição das características estéticas de diferentes escolas ou movimentos literários. Recebe o nome de historiografia literária. Então, é o estudo e a descrição das características estéticas. No próximo capítulo, nós vamos começar a estudar a primeira escola literária. E aí vocês vão perceber, né, que ela tem características, que ela tem um contexto histórico. Então, ela está dentro ali de um movimento literário de uma época, tá certo? E aí esse estudo a gente chama de historiografia literária. Então, um estilo de época, ele pode ser associado a uma escola literária ou a um movimento literário, ok? Então, eu coloquei aqui para vocês algumas escolas literárias, que são as escolas literárias que nós vamos estudar durante esse ano de 2020. Então, nós estudamos a princípio o que é literatura, a linguagem literária, né, os conceitos literários, os gêneros literários. A gente viu mais essa questão teórica para entender o que é literatura, para a partir daí, então, começar a estudar as escolas literárias. E aí, durante esse ano, nós vamos estudar essas escolas, o trovadorismo, o humanismo, o classicismo, o barroco e o arcadismo. No próximo ano, vocês vão estudar o romantismo, o realismo, o simbolismo, o parnasianismo. E aí, no seguinte, né, vão estudar a literatura moderna, o pré-modernismo, a Semana de Arte Moderna, o modernismo, as gerações, a literatura contemporânea. Então, observe que cada nome desse que eu falei, ele pertence a uma época. Vocês vão ver que eles pertencem a uma época, que eles têm um contexto histórico, têm um pensamento ali, têm características, tá certo?
Então, eu coloquei aqui os estilos de épocas que nós vamos estudar esse ano, que é o trovadorismo, tá aqui, ó, o contexto deles, o século, o humanismo, o classicismo, o barroco, o arcadismo. Cada estilo de época desse, ou movimento literário, ou escola literária, ele está dentro de um momento histórico, dentro de um contexto histórico. Por exemplo, o trovadorismo acontece com o quê? Com o feudalismo e o teocentrismo. O humanismo, a gente tem a ascensão do renascimento, urbanização. O classicismo, vem o renascimento, o mercantilismo. O barroco, a contrarreforma, o absolutismo. O arcadismo, o iluminismo, a Conferência Mineira. Olha o contexto histórico. Cada movimento literário aqui, cada escola está presente dentro de um contexto histórico em uma determinada época. Aí nós temos os pensamentos dessas escolas, ó, o trovadorismo era muita religiosidade, medo, as trevas. O humanismo é a transição da espiritualidade para o materialismo. O classicismo é o antropocentrismo, né, que é o homem no centro. Olha aqui o traço das obras. As obras trovadorescas, nós vamos encontrar o quê? O heroísmo, o platonismo, a musicalidade presente. No humanismo, nós vamos ter a poesia formal, o teatro. No classicismo, nós vamos ter aqui harmonia, racionalismo. O barroco, a gente vai ter aí um contraste, usando muita figura de linguagem, vai ter um rebuscamento da linguagem, uma linguagem mais difícil. Já aqui no arcadismo, a gente vai ter já uma objetividade, simplicidade da linguagem, falando muito sobre natureza. Então, observe que cada época literária, que cada escola, ela acontece dentro de um contexto histórico. Ela tem um pensamento e tem características nas suas obras, porque esse contexto social em que eles vivem fazem com que essas características elas sejam parecidas nas obras dos autores dessa época. E esse contexto histórico influencia muito nas características das obras. Então é por isso que a literatura ela é dividida em estilos de época, porque a gente vai ver que uma escola literária ela é diferente da outra, tá? Tanto nas características como no uso da linguagem, no pensamento, porque cada uma está dentro de um contexto histórico e esse contexto histórico ele vai mudando. E aí é óbvio que a literatura, por ser uma representação da realidade, vai mudando junto e vai trabalhando ali de acordo com o contexto que ele está vivenciando ali. Ele vai expressar a sua obra, né, na sua obra, o que ele está vivendo, Entendido? Então vamos lá. O mesmo tema, diferentes olhares, diferentes linguagens. Então nós temos aqui, ó, uma forma de estudar literatura através dos tempos é acompanhar como o mesmo tema foi trabalhado em momentos diversos. Vocês vão ver que na literatura vai se repetir vários temas. A gente vai ter temas muito comuns, como aqui, ó, o amor, a natureza, a mulher, a morte, a pátria, o fazer literário. A gente vai ver que esses temas eles são recorrentes na literatura, nas escolas literárias, mas cada escola ela tem a maneira de falar sobre o amor, cada escola tem a maneira de falar sobre a natureza, cada escola tem a maneira de falar sobre a morte. Por exemplo, o índio. O índio no romantismo, ele é considerado o herói nacional, ele é considerado um bom selvagem, é uma pessoa idealizada o índio ali, como uma pessoa forte, corajosa, um representante brasileiro, o herói nacional. Já o índio do modernismo não é assim. O índio do modernismo não é um índio idealizado do romantismo, é totalmente diferente. O amor também. O amor, a gente vai ter fases no romantismo, na literatura, desculpem, que o amor ele vai ser um amor idealizado, um amor platônico, um amor bonito de ser vivido. Em outra época, não. A gente vai ver que não, que o amor não é esse amor idealizado, que o amor ele traz sofrimento, né? Que o amor não é tudo perfeito no amor, que tem os seus problemas. Então, nós vamos observar que esses mesmos temas eles são trabalhados de diferentes olhares, ou seja, diferentes maneiras e diferentes linguagens. Isso é legal, porque você percebe que a visão da sociedade, né, de cada época sobre esses temas é diferente. Você percebe como um mesmo tema ele muda, né, de significado para cada artista. Então, como eles trabalham a diversidade de linguagem, de expressão que eles trabalham cada tema.
É muito interessante, a literatura é muito rica em relação a isso. E aí a gente faz essa comparação, a gente faz esses estudos comparados, como era o índio do romantismo, como é o índio do modernismo, né? Como é o amor visto lá no trovadorismo para o amor visto no romantismo. Então a gente vê essa diferença, essa evolução que vai acontecendo das sociedades. Tá certo, pessoal? Então, nosso conteúdo sobre literatura é expressão de uma época, termina aqui. Espero que vocês tenham entendido, mas mesmo assim, leiam o conteúdo do livro. É muito importante, porque no conteúdo do livro tem mais exemplos, tá certo? Vocês podem tirar alguma dúvida que ficou aqui na aula, mas também, se ficou alguma dúvida, vocês podem tirar, entrar em contato para tirar essas dúvidas. E vamos ter uma atividade, né? A atividade, vou pedir para vocês responderem a atividade da página 78 e 79, 81 e 82, 86 e 87. Então, são 4 páginas, não 6, desculpem. São 6 páginas para vocês fazerem. E na próxima aula, nós vamos fazer a correção das atividades. Peço que vocês realmente respondam. É muito importante, pessoal, vocês responderem essas atividades, porque é esse momento, o momento de vocês verem se realmente entender o conteúdo, de tirar as dúvidas de vocês, e também é muito importante para a leitura e a interpretação, né, de vocês, porque esses textos, a maioria são interpretativos, e é muito importante porque vocês treinam isso, tá certo? Então façam a atividade, leiam um capítulo do livro e até a nossa próxima aula. Se cuidem, estudem e fiquem com Deus. Tchau!